Sabe quando um diretor é super conhecido pelo visual, mas o filme dele acaba sendo muito criticado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa análise do filme Rebel Moon 2 do Zack Snyder para tentar entender algumas falhas que os críticos vivem apontando no trabalho dele. A crítica que a gente está usando como base aqui diz que esse filme não é um caso isolado, sabe? É como se ele fosse um grande resumo dos problemas que sempre aparecem na direção do Snyder. Então bora investigar que problemas são esses. Para a gente entender essa crítica a fundo, vamos passar por 3 pontos principais. O que seria esse tal de presente vazio, a briga entre o visual e a narrativa e, por fim, o potencial desperdiçado. Depois a gente vê no que tudo isso dá. Então, aqui está o grande mistério, né? Como é que pode um diretor, que todo mundo concorda que tem um talento visual incrível, ao mesmo tempo levar tanta crítica pela história que ele conta? Vamos tentar desvendar isso. E segundo essa análise, a coisa não é por acaso. Não é que ele errou a mão uma vez. Pelo contrário, existe um padrão que se repete, o que sugere que talvez exista uma falha na própria maneira que o Snyder pensa e constrói suas histórias. A primeira grande falha que a crítica aponta é o que ela chama de presente vazio. Então vamos entender o que isso quer dizer e como isso afeta quem está assistindo ao filme. Imagina só uma história que nunca está acontecendo agora. Ela está sempre ou explicando o que já rolou, ou prometendo que ainda vai acontecer. O momento presente, o agora, vira só uma sala de espera. E sem essa urgência, sem algo acontecendo de fato, fica difícil se conectar, né? Fica difícil se importar com o que está rolando. E esse slide aqui, nossa, ele mostra isso de um jeito perfeito. Olha só, de um lado, os heróis. O que eles estão fazendo? Contando o passado, lembrando de coisas. Do outro, os vilões. Só planejando o futuro, falando do que vão fazer. Ou seja, ninguém está agindo no presente. A história fica meio que congelada. E essa falta de ação no presente leva a gente direto para a segunda falha. A ideia de que o visual incrível do Snyder, na verdade, acaba servindo mais para esconder uma história fraca do que para ajudar a contar essa história. E aqui está o pulo do gato dessa crítica. Não adianta nada a imagem ser espetacular se não tiver uma história forte por trás para dar peso, para dar emoção. Senão, ela vira só uma casca bonita, mas vazia por dentro. Esse exemplo é muito bom. A gente vê na tela o carinho entre os personagens, sabe? Os olhares, os gestos, tá tudo ali, visualmente. Mas o roteiro não mostra pra gente de onde veio essa conexão, como ela foi construída. E aí, quem tá assistindo fica de fora. A gente vê, mas não sente o peso daquele relacionamento. O resultado final é exatamente esse da citação. É frustrante. A gente até entende a intenção do filme, entende o que ele queria que a gente sentisse. Mas a emoção não vem, porque faltou a base, faltou a história ali para sustentar tudo. Isso nos leva ao que talvez seja o ponto mais frustrante de todos, segundo a crítica, a tendência de apresentar personagens e ideias que são geniais e simplesmente não usar esse potencial todo. Pensa bem, um robô com um passado super traumático. Um mestre da estratégia que não bola nenhuma estratégia. Um herói com uma ligação mística com animais. São conceitos muito legais, mas que na hora do vamos ver na prática quase não fazem diferença para a história. E essa metáfora da fonte, olha, é perfeita. Ela captura exatamente essa sensação de ver um monte de ideias boas passando pela tela, mas nenhuma é desenvolvida de verdade. A gente fica com um gostinho de várias coisas, mas não se satisfaz com nenhuma. Mas tem uma luz no fim do túnel. A crítica aponta a uma cena específica, uma luta em gravidade variável, como a grande exceção à regra. Ali sim, o conceito e a ação se unem de uma forma genial. É um gostinho do que o filme poderia ter sido se explorasse melhor suas ideias. Ok, então juntando tudo isso, o presente vazio, o visual que atropela a narrativa e o potencial todo jogado fora, o que a gente tira de lição dessa análise toda? A crítica resume tudo de forma bem direta nesse caminho para o fracasso. Primeiro, tira o que está em jogo no momento. Segundo, coloca a imagem acima da história. E, para fechar, joga fora suas melhores ideias. Esses 3 passos, juntos, criam uma base muito frágil que acaba comprometendo o filme todo. No fim das contas, a grande questão aqui não é se os efeitos especiais são bons ou se as cenas de luta são legais. A falha principal, segundo essa análise, é um tipo de desrespeito pelas próprias peças que constroem uma história. É não dar o devido valor a cada personagem, cada ideia, cada momento. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem provocativa sobre o processo criativo. Será que ter liberdade total para criar é sempre a melhor coisa? Ou será que, às vezes, são justamente as limitações, a necessidade de usar cada recurso da melhor forma possível que acabam forjando uma história realmente incrível?
Fica aí a reflexão.